Hoje a gente quer conversar sobre uma sensação muito comum. Pessoas que dizem: Eu não sei mais o que eu quero da minha vida. Isso aparece tanto em adolescentes escolhendo a carreira, quanto em adultos vivendo transições na carreira. E muitas mulheres, elas chegam para mim dizendo: "Eu tenho experiência, currículo, competência, mas ainda assim me sinto perdida". Às vezes, a pessoa ela passou tantos anos tentando corresponder às expectativas externas, da família, dos amigos, da própria empresa, inclusive, que perdeu o contato com o que realmente sente. O que eu observo muito na orientação vocacional é que muitos adolescentes não estão apenas confusos sobre qual profissão escolher. Eles estão com medo, medo de escolher errado, medo de decepcionar os pais, medo de não dar certo, medo de assumir uma decisão que pode mudar a vida deles toda. E muitas vezes, para não entrar em contato com essa angústia, eles evitam sentir. Aí eles procrastinam, dizem que não sabem o que vão escolher e perdem o interesse pelos estudos e ficam paralisados. Porque enquanto eles não escolhem, eles também não se responsabilizam. E existe uma questão muito delicada nessa fase da vida. E se a minha escolha machucar ou desagradar os meus pais? Como a adolescência ainda é um momento de construção da identidade, é natural existir essa imaturidade emocional e a necessidade de aprovação. Só que querer crescer envolve aprender e aos poucos diferenciar o que esperam de mim do que realmente quem eu sou e o que faz bem para mim, o que faz sentido, né, para o adolescente. Isso não significa deixar de amar ou respeitar os pais, significa começar a construir uma vida com uma verdade interna alinhado aos valores. E nessa conexão com quem eu realmente sou, eu costumo dizer que é além de uma crise profissional, porque não é só sobre o trabalho. Nós somos a roda da vida. São várias caixinhas que se complementam. Então, muitas vezes o que ocorre é uma crise de identidade. Chega um momento em que os gostos, os interesses, eles mudam. As pessoas que antes você se conectava muito, fazia sentido estar perto, talvez hoje já não faça mais. E chega aquele momento em que a gente se questiona: será que essa vida ainda faz sentido para mim? Só que junto com esse questionamento, acabam vindo várias desculpas e justificativas. Como assim não faz mais sentido? Passei tantos anos aqui, eu estudei, batalhei para chegar nesse cargo e agora seria um egoísmo dizer que não quero mais. Então a gente acaba se adaptando e, na maioria das vezes, sobrevivendo a esse tipo de situação. Só que lá por dentro, o corpo começa a falar. Ele traz sinais de ansiedade, do cansaço, aquele sentimento de vazio, quando nós temos tudo, mas ao mesmo tempo não temos nada. E quando evitamos sentir, nós também evitamos perceber aquilo que realmente queremos. Mudar realmente causa medo. E existe uma frase da filósofa Lúcia Helena Galvão que eu gosto muito quando pensamos em escolhas e no amadurecimento. Se você não escolhe conscientemente quem deseja ser, o mundo escolherá por você. E talvez a adolescência seja exatamente esse momento delicado entre querer pertencer e começar a descobrir realmente a sua própria identidade, o quem eu sou. A clareza, ela não nasce de um dia para o outro. Ela começa quando paramos de querer fugir
de nós mesmos. Porque amadurecer não é ter todas as respostas, é começar pouco a pouco a sustentar as nossas próprias escolhas, os nossos valores, e assim a gente vai revelando a nossa identidade. E que forte isso, Thelma. Se você não escolhe, o mundo escolherá por você. Eu complemento e fecho a nossa pauta de hoje, trazendo um viés que é muito forte e muito comum, que na maioria das vezes você não está parado ou deixando de agir por medo de dar errado, mas é por medo do que os outros vão falar. Então eu encerro aqui, quero te convidar a se questionar e a refletir. Se hoje você pudesse tomar uma única decisão profissional que fosse só tua, sem se preocupar com o que os outros vão falar, que decisão seria essa? Aproveita, pensa sobre isso e compartilha aqui nos comentários qual seria a tua decisão profissional hoje. E se esse conteúdo fez sentido para o seu momento de vida e de carreira, aproveita, se inscreve no nosso canal e acompanha o próximo episódio do podcast Carreira em Movimento.